Eu tinha que montar um roteiro que dizia o que queria acontecer em cada cena, né? Ou seja, qual enquadramento que vai ter naquele exato momento, cada filtro de imagem, cada tipo de efeito de transição que vai ter de uma cena para outra, e ainda assim ainda conseguir passar a emoção que a letra demandava, né? Para deixar o material o mais verdadeiro possível. Às vezes, tipo assim, você prestou atenção em tudo que eu falei, quantos pontos eu tive que ligar desde o começo da conversa para dar sentido. Isso em apenas 3, 4 segundos de cena. Olá, eu sou Bernard Ramírez e ajudo pessoas comuns a conquistar a atenção de todos à sua volta através dos sentidos. Vamos dar um tempinho enquanto a galera vai chegando. Enquanto isso, eu quero agradecer todos esses dias de live. A galera vem aceitando o desafio da Hora do Duvido. Então vou deixar meu abraço pra galera. Valeu mesmo aí de coração por terem participado. E o grande lance, cara, que é essa história do Eu Duvido, ela tem uma história meio engraçada, porque ela veio há mais ou menos um pouco mais de 20 anos atrás. Eu fazia parte de um grupo de escoteiro em São Paulo. Uma galera bem bacana, assim, sabe? A galera bem íntegra, bem bacana e bem divertida também. E tudo louco, na verdade, né? E na real, esse Duvido ele nasceu, eu acho que de uma necessidade de a gente expressar a nossa loucura, sabe? Então, esse lance do Duvido, ele virou mais um gatilho e uma desculpa pra gente fazer as merdas que fazia do que qualquer outra coisa, né? Então um olhava pra cara do outro e falava assim, eu duvido você fazer isso. Eu fala duvido de novo, eu duvido. E lá tava feita a merda. A gente já sabia qual era o resultado, né? Já sabia qual que era o que ia acontecer, né? E... enfim, então hoje eu vou deixar pra vocês um outro desafio do Duvido no final dessa live aí. Espero que vocês continuem seguindo essa linha aí. E valeu mais uma vez, viu, galera? Na live de hoje, eu vou falar um pouco sobre uma técnica que com certeza ela vai te ajudar a quebrar algumas barreiras, né? Pra você conquistar a atenção das pessoas, né? Vocês já pararam pra pensar na vida de vocês como uma linha do tempo, né? Uma timeline? Eu sou um cara meio loucão, assim, né? Meio metódico, meio sistemático, chato pra caramba até. E eu costumo separar as minhas memórias, meus sentimentos e tal, eu separo todas elas em pastas mentais, né? Por ordem cronológica ou por maior importância, né? Ou seja, tipo, aqueles auges da nossa vida, os ápices que a gente tem, né? Enfim, os momentos mais marcantes. Então eu costumo separar elas assim em pastas mentais, e quando eu quero acessar alguma coisa, eu vou lá e busco na memória enfim, segue o baile, né? Afinal de contas, a nossa vida ela não deixa de ser uma novela, né? Então, umas são novelas mexicanas, outras são vidas um pouco mais tranquilas, mas eu lembro ainda, fazendo uma analogia esse lance do roteiro, num período bem marcante da minha vida, eu trabalhei com música, né? Além de bartender e tal. Eu produzi alguns artistas, fiz lançamento de outros artistas também, enfim, e o meu foco principal era transformar toda a música, toda a letra em imagem, né? Então ali, além de eu produzir os artistas, eu roteirizava, fazia a produção dos clipes e fazia a direção e depois a direção da edição, né? E cara, o grande lance, eu já presenciei algumas vezes, tu pegar a mesma letra, né, das músicas, você pega a mesma letra ou a mesma música e dá na mão aí o Farofa chegando, e aí Billy Bill, saudade de ti, cara, tô só por chegar em São José, viu, saudade de você, mano. Manda um salve pro tio Lei lá, tio Lei entrou na live esses dias aí, que saudade de vocês, cara, saudade mesmo. Logo tô por aí, vim incomodando. E enfim, até me perdi aqui. Farofa. Então, se você pegar 10 letras diferentes e entregar na mão de 10 roteiristas, cara, com certeza você vai ter 10 histórias diferentes, né? 10 roteiros diferentes. Por isso, assim, que quando eu ia roteirizar, é nóis, Billy Bill, tamo junto, irmão.
Quando eu ia roteirizar, eu preferia conversar com o compositor da letra antes, quando isso era possível, né? Justamente para poder entender um pouco sobre a personalidade de quem escreveu, né? E de onde veio a inspiração pro cara escrever. Só assim poder pensar em como transformar toda essa história, todo esse poema em imagem, né? E o grande lance que eu não tinha só transformar a imagem, porque quando a gente fala do mercado da música, a gente fala de um mercado muito dinâmico, né? Então ele tá em constante evolução e não para. Então, quando eu falo, não era só transformar a imagem, eu tinha que deixar ele transformar e deixar ele de uma forma mais comercial, né? Fazendo o maior número de pessoas não só assistir, ouvir, né? Gostar e entender. Por que eu falo ouvir e assistir, né, quando a gente fala de videoclipe? Porque hoje em dia, cara, a música, já faz um bom tempo na real, a música ela é assistida antes de ser ouvida, né? Então eu acho que a maioria das pessoas, quando quer procurar um artista, quer procurar uma música, a galera procura raras exceções que vão pro Spotify, que vai pro Deezer, pro iTunes, mas principalmente naquela época a galera ia muito pro YouTube, né? Então, tipo, o cara tem uma música e não tem um clipe, o cara já perdia ponto, então o cachê dele já era mais desvalorizado. Então, automaticamente a galera já ia pro YouTube, né? Então, cara, era muito complexo, porque para que tudo isso fosse possível, para fazer a galera entender ainda, assistir, gostar, eu tinha que montar um roteiro que dizia o que queria acontecer em cada cena, né? Ou seja, qual enquadramento que vai ter naquele exato momento, cada filtro de imagem, cada tipo de efeito de transição que vai ter de uma cena para outra, e ainda assim ainda conseguir passar a emoção que a letra demandava, né? Para deixar o material o mais verdadeiro possível. Às vezes, tipo assim, você prestou atenção tudo que eu falei, quantos pontos eu tive que ligar desde o começo da conversa para dar sentido. Isso em apenas 3, 4 segundos de cena. Beijo, Lucato. Para 3 segundos de cena, onde de repente só ia aparecer, sei lá, um sorriso de uma mulher, um cachorro passando, ou tipo a batida certa, o acorde do violão sendo executado ali. Enfim, isso tudo ainda tinha que respeitar também a estrutura musical, né? Os instrumentos, as viradas, as batidas. Enfim, tudo isso faz parte da estrutura de uma única cena, né? Que a partir dali fazia toda essa captação, e a partir dali eu jogava ainda numa ilha de edição, né? Onde jogava num programa, ou no Final Cut, ou no Adobe, enfim, ou no Premiere. E lá vai se montar o quê? O que eu falei no início da live, que é o que? A nossa timeline, né? Pensando agora na nossa vida dessa forma, né? Em formato de timeline, ou de estrutura de roteiro, quantos pontos que eu vou ter que ligar, né, em apenas 1 hora para poder concluir uma determinada etapa, um determinado processo ou uma determinada atividade, né? Quantos pontos eu tenho que ligar? Da onde vieram esses pontos, né? Qual que é a propriedade que eu tenho? Baseado em que eu estou para tomar uma atitude, né? Aí você fala, porra, pontos, né? Pontos, Bernardo? Sim, pontos. Agora eu vou até falar, lembra quando a gente era criança, que a gente pedia pra mãe, pro pai, enfim, quem quer que seja, comprar aquelas revistinhas de atividades, de colorir e tal. Sempre tinha aquela atividade, acho que só tinha uma no caderno, até no colégio tinha nas cartilhas e tal, que era aquela atividade de ligar os pontos, né? Quando você abria a página, à primeira vista, eram só números, né? Só números. Mas, se você seguisse ali, traçando, pega uma caneta, um lápis, com a caneta assim, na ordem crescente, e ligando os números, né, em forma de pontos, e traçando com a caneta na ordem certinha ali, ia se formando um desenho. E todos aqueles números, enfim, eles começavam a fazer sentido, né? Inclusive, tem um discurso, nada mais nada menos, Steve Jobs, só ele, né? E ele fez esse discurso, eu não sei precisar em que ano que foi ou em que década, mas depois, se vocês se interessarem pela live, depois dá uma pesquisadinha, joga lá no YouTube que vai aparecer uma caralhada lá desse vídeo, tá? Ele fez na Universidade de Stanford, e ele fala justamente sobre esse gatilho,
essa sacada de você ligar os pontos, né? E ele diz também que para você poder ligar esses pontos, você tem que olhar para o seu passado, né? Isso que é o mais interessante. Ou seja, você tem que trazer todas essas suas experiências, boas ou ruins, tá? As mais marcantes, você tem que trazer ela para o seu presente, né? E conseguir utilizar isso a seu favor, né? Utilizar isso para você ser mais efetivo, né? E ele contou uma história também nesse discurso, cara, é até bem interessante. Eu mesmo não sabia, eu comecei a pesquisar e tal a respeito e fiquei até bem intrigado com isso. Ele contou também nesse discurso que a gente só tem essa quantidade de fontes hoje nos micros, né? Enfim, tu vai lá, abre seu Word, seu Excel e tal, você vai digitar alguma coisa, tu pode selecionar um monte de fonte. Ou então você vai entrar naquele site da fonte, é um dos sites, né? Cara, tem uma quantidade quase que infinita de fontes ali, né, pra você baixar. E só existe isso porque ele largou a faculdade num determinado momento da vida dele e fez um curso de caligrafia, né? O cara, ele era ficcionado por letras, enfim, e ele simplesmente achava legal, ele curtia isso. Aí você me pergunta, né, mas porra, Bernardo, o que tem a ver, né, cara? Aí eu vou te responder, tem a ver que quando ele construiu o primeiro Mac, né, ele já dominava esse lance da caligrafia, né, ficcionado, topografia e tudo, que é o espaçamento, formato, e aí ele inseriu essas fontes nesse Mac, tá, no primeiro computador. Daí veio a Microsoft depois, copiou, enfim, em resumo a gente só tem essa quantidade de fontes porque um cara, num determinado momento da sua vida, decidiu largar a faculdade e fazer um curso de caligrafia. Então, olha os pontos se ligando. Aí vamos separar assim, ó, vamos pegar o Steve Jobs, vamos botar ele como um ponto. Vamos pegar a faculdade, tá? De uma forma aleatória, e vamos botar como outro ponto. Vamos pegar fontes do Word, por exemplo, e vamos deixar como outro ponto. Cara, aparentemente não faz sentido algum, né, nessa forma aleatória, né? Agora, se a gente começar a ligar os pontos, tudo começa a fazer sentido. Tá, vamos pegar Steve Jobs como primeiro ponto. Faculdade e fontes, né? O Steve Jobs, ele era aficionado por caligrafia e fazia faculdade. Já tem um ponto ligado ali. Ele, de repente, ele largou a faculdade para se dedicar a um curso de caligrafia porque ele gostava pra caramba disso. Aí construiu o computador e achava tão bacana que ele queria compartilhar. Então ele fez de cada letra uma fonte diferente e inseriu no Mac, né? Então todos os pontos, toda essa história, ela começa a fazer sentido a partir do momento que você tem propriedade e conhecimento da história da parada, porque senão fica aleatório. Então acho que hoje justamente esse é o nosso atalho, hoje que a gente vai falar, né? Que eu vou falar. É ligar os pontos para você conseguir quebrar algumas barreiras e isso, consequentemente, vai te ajudar a conquistar um pouco mais a atenção das pessoas, né? Na verdade, não um pouco, vai ajudar bastante, né? Porque agora também, venhamos e convenhamos, por falar em timeline, em linha do tempo, tem uma galera que parece que parou no tempo, né? Então, o cara, ele entra numa zona que até então parece ser confortável para ele, e por lá ele acaba ficando, né? Ou seja, ele vive para cumprir tabela, parece. Ele fica parado, inerte, ele se vê ali sem ponto algum para poder ligar, né? Agora para sair dessa zona de conforto, né? Até então conforto que o cara se coloca, ou a zona de inércia, de marasmo, de paradeiro mesmo, ele vai precisar de muito mais força e estímulo para começar a se movimentar, né? Aí é que mora o perigo, né? Então a gente tem que se manter em constante movimento. É impossível o cara sair dessa zona de conforto? Claro que não, né? Tanto é que eu fiz uns cursos faz muito tempo, e até fiz um trabalho na faculdade sobre criatividade, né? Como que a gente pode estimular a criatividade, e a criatividade ela é estimulada de N formas, né? Ou quando você tem um domínio sobre um assunto, então você fica mais criativo, ou quando você gosta muito desse assunto, você acaba se tornando mais criativo também, ou até mesmo para você sair de uma zona de perigo, né? Então, de repente, se o cara se vê numa zona tão aparentemente confortável para ele, e esse conforto vai gerar um perigo para ele, então com certeza ele vai começar a se movimentar para sair dela, né? Então é possível o cara sair dessa zona, dessa inércia, óbvio. Só que é o seguinte, agora vamos parar para pensar, até pro cara que tá ali em movimento, tá? Mesmo que seja pro lado errado, que o cara tá fazendo merda, assim, enfim,
ele está em movimento, né? Então ele tem os pontos para ligar, ele está adquirindo conhecimento e aprendizado para poder ligar os pontos e continuar e inverter o polo do movimento e sair dessa zona que seja de perigo ou do errado. Então ele tem esses pontos para ligar, ele vai perceber que por ali ele não deve seguir. Então vai ser muito mais fácil para o cara se movimentar para o outro lado, para o lado certo, pelo único e simples fato de ele já estar em movimento. Né? Então o cara não vai ter tanto trabalho para sair de uma região, de uma área de inércia, por exemplo. Né? Por falar em ligar os pontos, assim, eu lembro até do meu primeiro emprego. O meu primeiro trabalho foi numa perfumaria do meu padrinho, Aguinaldo. Até então ele não era meu padrinho. Eu morava com os meus avós na época, eu tinha acho que 12, 13 anos, mais ou menos por aí, faz tempo pra caramba, não sei nem como que eu lembro disso. E eu morava na casa dos meus avós, estudava de manhã e tal, e sabe, ajudava em casa pra caramba, fazia faxina pra minha avó, aprendia a fazer comida e tal, foi bem bacana essa experiência. Só que assim, todo mundo na família da minha família começou a trabalhar muito, muito cedo, né? Então, e eu me sentia assim nessa obrigação e eu também não queria mais ficar parado. Eu acho que o que eu fazia ali era bacana porque eu ajudava os meus avós e tal, só que eu queria mais, né? E foi nesse momento que eu decidi. Eu falei, não, eu quero trabalhar, eu quero aprender mais do que a escola me ensina, né? Eu quero aprender com a vida, eu quero ganhar minha grana, eu quero comprar meu Walkman, que eu não tinha, quero comprar uma jaqueta jeans, que na época era o auge, eu não tinha, eu quero comprar minha fita da novela Vamp pra ouvir rock and roll, que tinha uns rock and roll massa pra caramba, e eu não tinha. Então eu precisava de grana pra isso, né? E, enfim, chega um certo momento da vida do cara que o cara tem que se mexer, né? Não que eu estava inerte, mas por esse lado, sim. Então eu fui, vesti uma roupinha melhorzinha que eu tinha e fui pra rua. O primeiro lugar que eu parei pra pedir emprego foi justamente nessa perfumaria. E lá o cara já me aceitou na hora pra começar a trabalhar. E eu só fui pra casa, almocei, voltei e na mesma tarde já estava trabalhando. E eu lembro que foi nessa perfumaria eu fui contratado só pra ficar olhando a loja, limpando as coisinhas. Eu ganhava um salário mínimo, na época o salário era 140 pilas, se não me engano, tá louco. E comprava coisa pra caramba com 140 pilas. E eu lá e ficava limpando, e pegava o espanador e minha rinite atacada, e eu limpava, passava buchinha no paninho nos produtos e tal. E eu comecei e vi a galera atendendo as clientes. E era um fluxo bem grande, porque tinha um salão no fundo dessa loja, dessa perfumaria, uma perfumaria bem grande, ficava bem na rua do terminal rodoviário do Jabaquara, lá na Zona Sul de São Paulo. Ei, eu sou mesmo, Mirella, eu sou antigo pra caramba, velho. Eu já vi 4 ou 5 moedas diferentes, cara. Mas enfim, nessa época já era real. E aí era uma mulherada lascada, porque perfumaria, salão de beleza, né? E aí a galera ficava entrando e eu ficava vendo as gurias atendendo e tal, e a maquiagem é assim, e passa assim, assado, e vamos fazer uma hidratação, né? E eu comecei a me interessar por aquilo, né? E eu gostei, eu comecei a pegar os rótulos dos produtos e comecei a ler. Aí eu devorava aquilo, eu até levava uns, comprava uns e tal, eu levava pra casa, ficava devorando e tal, e presenteava minha avó com um, meu avô com outro, sabe? Por aí. Era bacana pra caramba. Eu tô falando tudo isso porque, cara, isso me fez ver. E sem contar que num determinado tempo, os anos foram passando, eu fiquei vários anos nessa perfumaria, até gerenciar essa perfumaria. Então eu fui de porteirinho da perfumaria até gerenciar. Então eu fazia pedidos, atendia fornecedor, viajava para buscar algumas mercadorias, enfim, dava treinamento quando chegava a galera. Enfim, eu fui me aprimorando. E, cara, e foi tanto ponto que eu liguei ali nesse meu primeiro trabalho, que acho que foi bem importante. Cara, hoje, por exemplo, se eu vejo uma mulher maquiada, eu sei o trampo que ela teve, entendeu? Eu sei o trabalho que ela teve. Se eu vejo ela com o cabelo cortado, eu sei que ela cortou o cabelo, eu sei que ela escovou o cabelo, eu sei que ela tingiu o cabelo. Então, eu acho que todos esses pontos que eu liguei naquela época me fizeram diferente hoje, entendeu? Fez parte da minha construção, né? E logo na sequência, quando eu saí dali e comecei a trabalhar como barman e tal, que eu falei até na primeira live, que no começo eu era meio tímido e tal, mas aí eu fui jogado dentro do bar, ali, enfim, eu fui obrigado a aprender a dançar, a aprender a conversar melhor, a ficar mais desinibido e tal. Nesse segundo estágio da minha vida, eu tive outros milhares de pontos para serem ligados, né?
E era muito bacana também, porque eu continuava trabalhando com gente, só que de uma maneira diferente, né? Trabalhar à noite é diferenciado, né? Como eu disse na outra live, a noite ela meio que revela o que o dia esconde, né? E enfim, e ali eu aprendi a dançar, aprendi a olhar pra guria ali que sei lá, que naquele momento eu vi que de repente se eu olhasse pra ela e piscasse, ela ia gritar mais e ia contagiar todo o resto. Então, eu só tô falando tudo isso para poder fazer a ligação dos pontos para voltar pro meu trabalho da música. Quando eu comecei a produzir alguns artistas, muitos deles eles cantavam pra caramba, só que eles tinham aquele lance que eles eram meio travados, né? Não tinha postura de palco, não tinha presença. E todos aqueles pontos que eu liguei nesse segundo estágio de trabalho da minha vida, eu utilizei para ensiná-los a fazer o mesmo. Entende? Então, tá tudo conectado, tá tudo interligado, né? Vai desde a sua personalidade, porque tem aquele grande lance também de você trabalhar com aquilo que você gosta, se você conseguir descobrir aquilo que você ama fazer antes dos 20, antes dos 30, eu acho que você não trabalha, mas você produz, né? Mas o grande lance é que eu gosto de fazer tanta coisa que eu tive que experimentar de um monte de situações de trabalhos diferenciados, né? Então aí tu vira e fala assim pra mim, mas porra, Bernardo, eu só tive um emprego na minha vida, né? Será que eu só tenho um ponto pra ligar? Né? Aí eu vou te falar, não, cara, não é porque você teve um único emprego que você só tem um ponto pra ligar. Mesmo porque, se a gente parar pra pensar, olha tanto de ponto que eu liguei dentro de um único emprego. A questão não é a quantidade de emprego, tá? É a quantidade de aprendizado, é o número de experiências que você tem dentro de uma única situação, né? Aí você pode virar pra mim e perguntar assim, tá, mas como saber quando ligar os pontos, né? Como saber qual decisão tomar? Aí eu vou te falar, cara, se a gente estiver tendo em mente, né, ou tendo em vista que tudo na vida é causa e efeito, né? É a lei da causalidade, é ação e reação, né? Se a gente tiver isso em mente, isso claro, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de você se planejar, né? De você conseguir calcular as possíveis variáveis, né? Com certeza o planejamento ele acaba se tornando essencial de uma maneira assim bem introspectiva, né? Ou seja, olhar para trás, tenta lembrar de alguma situação parecida e acha esse ponto, né? Agora, se você virar para mim e falar assim, porra, Bernardo, eu não tive esse ponto, eu não passei por isso, eu não tenho experiência nisso, eu não sei realmente o que fazer. Então, ao invés de olhar para trás, você vai ter que olhar também para os lados, né? Observa, procura alguém próximo que já esteve na mesma situação ou situações parecidas que você, né? Veja o que aconteceu com ele, pergunte e liga os pontos a partir dali. Assim, eu acho que lembra que até que eu falei que na live passada que a vida é muito curta para você aprender somente com seus erros, né? Então, tipo, pergunte, olhe pro lado. Todo mundo tem mentores, acho que ninguém faz nada sozinho, né? Eu tive N mentores. O meu primeiro mentor na vida foi meu avô, meu falecido avô. O meu primeiro mentor no trabalho foi meu padrinho, que até então não era meu padrinho, sabe? Eu tive mentor no jiu-jitsu, eu tive mentor, meu primeiro chefe de bar foi meu mentor, minha primeira gerente foi minha mentora, minha mãe foi minha mentora, então eu fui meu mentor. Então a partir daí você começa também a conectar e ligar os pontos fora, entendeu? Então observa, né? Observa. E tem um jeito errado de se fazer, né? De se fazer isso. Existe também o jeito errado de você ligar os pontos, que inclusive foi o que eu falei lá atrás. O jeito errado de você fazer isso é você não fazer, é você ficar inerte, é você ficar parado, né? Eu acho que só tem uma desculpa na vida pra você interromper assim a sua timeline, né? Que é quando você toma um porre de vodka, né? Que parece que a vodka, quando tu toma vodka, existe ali sua timeline, aí você toma vodka. Beleza, sua timeline fica mais animada, fica mais alegre. Toma 2 doses de vodka, a sua timeline fica no auge. Toma a 3ª dose de vodka, a tua timeline começa a ficar embaçada. A 4ª dose de vodka, tu não consegue entender muito bem.
pum, quinta dose de vodka, fudeu, blackout na timeline. Aí vem o editor da vida e pau, faz um cut ali, ó. Pum, faz um cut e a partir dali acabou. Eu acho que essa é a única desculpa que você tem pra você ficar inerte na tua timeline, né? Vamos lembrar, cara, que a vida ela segue, né? A sua timeline ela não para. Se você parar, fudeu. Pra você correr atrás da sua vida depois vai ser mais complicado. É mais complicado. Então, esse foi o jeito errado. O jeito certo de fazer é realmente você olhar para trás, observar seus fatos mais marcantes. Se você não tiver propriedade para isso, você busca fora, busca com seus mentores ou com as pessoas que você tem mais afinidade, que você aprende alguma coisa. E acho que o grande lance, o que fica interessante é é de você começar a praticar isso e você perceber que existem outras pessoas procurando o teu conselho, sabe? Eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que é isso muito bacana. Eu vejo a vida também, além da timeline, como estágios, né? Você vai passando de level, né? Seja pro lado bom, pro lado ruim, tu vai passando de level, tu vai aprendendo, tu vai ficando mais apto e mais forte ao mesmo tempo, né? Eu acho que agora, se a gente for pensar em como de repente a gente pode começar a praticar de imediato isso, né? De imediato, esse lance de ligar os pontos, né? Porra, Bernardo, que você me recomenda para eu começar a ligar os pontos de uma forma imediata? Tipo, hoje, acabou a sua live, depois de acabar a sua live eu já quero pensar em alguma coisa para usar esse atalho na minha vida, né? O que você me recomenda? Cara, quer uma dica prática, rápida? Faz o seguinte, acabou a live, larga o celular, tá? Larga o celular, se desconecta um pouco, pega um papel e uma caneta. Você lembra o que é isso ainda? Um papel e caneta? Pega a Bic mesmo, Bic não tem erro, é infalível. Pega um papel, uma caneta, tá? Ali nesse papel tu vai desenhar como se fosse uma timeline, uma linha do tempo, tá? Faz isso. Põe lá, vamos pegar os 3 anos, tá? Os 3 últimos anos. Pega 2018, 2019 e 2020, vai. Ou vamos esquecer 2020, né? Que 2020 parece que tá meio Ctrl Alt Fuck também, Ctrl Alt Del, né? Vamos pegar 2017, 2018 e 2019, tá? Ali, nessa timeline que tu vai... separa por coluna. Ano, timeline, ano, coluna, tá? Ali, registra os principais momentos, os momentos mais importantes e mais marcantes para vocês, tá? Embaixo de cada ano. Tá? E embaixo de cada situação, escreve ali também o que você tirou de aprendizado com isso, o que você tirou de proveito com isso, né? O que você aprendeu, né? Isso é só um exercício prático para você começar a utilizar esse atalho, a começar a utilizar esse gatilho a seu favor na sua vida, para você começar a aprender, para você condicionar a tua mente e condicionar o teu cérebro a você começar a ligar os pontos, olhar para o passado, ver o que você aprendeu, pega os momentos mais marcantes, ver o que você aprendeu e começa a utilizar isso daqui para frente a seu favor, né? Lembra, a vida a gente está em constante evolução, né? Então eu acho importantíssimo a gente utilizar toda a nossa história a nosso favor. A gente não precisa apagar o passado, a gente nem se foi ruim, nem muito menos se foi bom. Na real, nem se foi bom, muito menos se foi ruim, né? Então tiramos um aprendizado e a partir dali a gente vai começar a religar os pontos e tomar atitudes que sejam mais coerentes e que sejam mais passíveis de sucesso do que se você se fechar e ficar inerte, né? Então transforme isso num hábito mental, sabe? Traz isso pra você, começa a praticar isso, começa a praticar com um papel e uma caneta, desliga um pouco da sua timeline virtual e começa a pegar a sua timeline de vida mesmo. Traz isso pro papel e pra caneta, depois você começa depois leia e releia e começa a praticar isso daqui pra frente, tá? Eu acho que esse que é o conselho que eu tenho que eu deixo aqui pra vocês hoje, tá? Mais uma vez eu vou agradecer pela presença da galera aí, pela participação também e se você gostou desse atalho, se você sentiu que pode tirar proveito disso, ou se mesmo que você não queira tirar proveito disso, que você acha que para você não precisa, mas você conhece alguém que talvez possa vir a precisar de aprender a utilizar alguns gatilhos, alguns atalhos para poder chamar a atenção pro lado positivo, claro.
Então passa, encaminha essa live pra uma galera, depois que tá tudo lá no canal do YouTube. E como de costume, o chato que vos fala vai deixar mais um desafio, né? A hora do duvido chegou. O desafio de hoje é justamente vocês pegarem essa timeline. Obviamente que para vocês vão fazer ali com os momentos mais picantes, mais marcantes, mais intensos. Se quiser dar uma maquiada nisso e colocar só os mais bonitos, tirar uma foto, publicar nos seus stories e me marcar, vai ser bacana também, eu vou ficar bem feliz, tá? Então vamos manter a constância em participar desses desafios, que é bem bacana, tá, galera? Então eu deixo aqui o meu abraço, o meu beijo e a minha gratidão pela presença e a gratidão também pelo meu brother, que foi o cara que me incentivou e que me desafiou, que falou duvido pra mim do escoteiro, de aceitar esse desafio de não só de promover as lives, mas como de gerar um conteúdo baseado nas minhas experiências que pudesse atingir e ajudar o maior número de pessoas que eu conseguisse, tá? Então um beijo no coração de todo mundo, um beijo no coração, Douglas, tamo junto. Valeu, galera, até amanhã, amanhã tem mais, hein? Valeu, obrigado, beijo.